Bom dia a todos. Estamos em mais uma missa com crianças à distância. Eu estou na minha casa, vocês nas suas e Jesus no meio de nós, como naquele dia em Emaús. No evangelho de hoje, nós vimos dois discípulos de Jesus deixando Jerusalém a caminho de uma cidade chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros dali. Depois de terem percorrido longos caminhos com Jesus, agora, sentindo-se sozinhos, fazem o trajeto de volta. Vão desanimados, olha a cara deles, tristes com a história da morte de Jesus, arrependidos porque o abandonaram lá na cruz, com medo das autoridades que o perseguiam. A ideia que fica é que eles estão no caminho errado. A experiência da morte de Jesus tinha sido tão dolorosa que eles perderam o sentido de viver em comunidade. Abandonaram o grupo dos outros discípulos e não se propuseram mais a missão que Jesus tinha confiado a cada um deles. A tristeza, o desânimo tomam conta dos discípulos. Até que em um determinado momento desse caminho, desse ponto da estrada, aparece um peregrino e pergunta para eles sobre o que vocês estão conversando. E aí eles disseram assim para o peregrino: não é possível, só você que não sabe o que aconteceu por aqui, na região de Jerusalém. E eles contaram para esse peregrino toda a história de Jesus, porque tinham convivido com ele por pelo menos uns 3 anos. Nesse tempo, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, viram Jesus dar vista a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados. Eles contaram dos sermões maravilhosos que Jesus proclamou, mas também falaram do seu julgamento, da sua morte na cruz e do fato de o seu corpo não estar mais no túmulo, conforme os discípulos tinham constatado. Anoitece e os discípulos, então, depois de terem andado um tempo daquele caminho com aquele peregrino, o convidam para entrar na casa deles. Olha, já é noite, você não quer ficar aqui com a gente? E o peregrino aceita. Só quando eles estão lá dentro da casa deles, quando eles vão comer, é que eles percebem o quê? Não, aquele peregrino não era um estranho qualquer. Aquele peregrino era, na verdade, Jesus ressuscitado. Quando ele pega o pão, reparte, os discípulos se surpreendem. Só nesse momento é que seus olhos são abertos. Mas aí Jesus desaparece do meio deles. Aí a gente fica pensando, não é mesmo? Como que é possível esses discípulos terem convivido tanto com Jesus por tanto tempo e não o reconhecerem de imediato? Porque esses discípulos daquela época, e talvez nós hoje, os discípulos de 2020, talvez ainda não tenhamos tido o verdadeiro encontro com Cristo. Talvez eles e nós hoje não tivéssemos ainda convidado Cristo para entrar na nossa casa, que é o nosso próprio coração. Eles, então, depois que Jesus desaparece, constatando que o coração deles ardia quando eles estavam com aquele peregrino, constatando que era Jesus mesmo, sabe o que eles fazem? Fazem o caminho de volta. Não é mais possível ficar andando sozinhos de volta da missão. Eles fazem o caminho de volta até Jerusalém, vão contar aos outros discípulos o que havia acontecido. Esta descoberta lhes deu força, mesmo era de noite, vocês viram, né, que era de noite que eles tinham chegado à casa deles. Mesmo assim, eles com pressa voltaram para partilhar com os outros a descoberta que eles tinham feito. E o renascimento deles, agora eles estavam com coragem, aquela coragem que quem tem Jesus no peito deve ter, eles tinham. Jesus estava vivo no meio deles, era preciso proclamar isso para todas as nações. Hoje, em 2020, Jesus permanece vivo no meio de nós. Embora, por vezes, nós também não o reconheçamos, como esses dois discípulos aí de Emaús. Aqui na missa mesmo, em 2 momentos, o padre Carlos vai dizer para a gente assim, ó, o Senhor esteja convosco. E nós respondemos o quê? Ele está no meio de nós. Então, se nós dizemos isso, nós precisamos acreditar nisso. Não é só falar, é falar e acreditar que Jesus está no meio de nós, caminha ao nosso lado todos os dias.
e espera que sigamos pelo caminho da vida que ele nos ensinou. Mas acontece que, às vezes, esse caminho é assim, olha, como nessa imagem, longo, cheio de curvas, difícil. Tem obstáculos nesse caminho, tem coronavírus no meio desse caminho, tem milhares de mortes, tem desemprego, tem medo. Isso significa que Jesus não anda com a gente no caminho? De jeito nenhum. Neste momento, nós precisamos aprender os ensinamentos do Evangelho de hoje e colocá-los na nossa vida. Nós não podemos desanimar com o caminho difícil, como esses discípulos aí, olha, que estavam abandonando a missão em Jerusalém para voltar para uma vida antes, não é? Uma vida sem Jesus. Não, nós não podemos fazer isso. Outra lição do Evangelho de hoje, nós temos que ter os olhos bem abertos para ver Jesus em todas as situações. Até nas situações que a gente acha que Jesus não está com a gente, ele está com a gente, sim, ele está no meio de nós. E, por fim, nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, como os discípulos fizeram. Entrar na nossa casa, entrar no nosso coração, entrar na nossa vida e, de fato, transformá-la. Se a gente aprender isso hoje, deste evangelho tão bonito dos discípulos de Emaús, de fato, nossa missa terá valido a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.